Gente, boa tarde, tudo bem? Pra quem é novo aqui, meu nome é Isabel e eu tô começando esse canal de react, tá? Se você gosta de assistir com as pessoas, reagindo aos seus grupos favoritos de K-pop, ver raps de animes, geeks, o lugar aqui tá certo pra você. E hoje eu fiquei, quem viu o meu post, quem tá me acompanhando, que eu ia ficar essa semana inteira focada em Stray Kids. Então eu peguei o dia de hoje, eu vou começar uma live já pra assistir tudo assim que foi me recomendado nos comentários, tá, gente? Eu leio sim, eu já coloquei como prioridade, tá? Só que antes de começar, eu queria conhecer um pouco mais dos meninos, sabe? Conhecer mais a história, conhecer mais eles. Então, hoje eu vou estar reagindo em primeiro momento, tudo sobre os Stray Kids, o seu guia Baby Stay, da Sarah's Room. Eu acredito que quem é Stay, ela é muito conhecida. Eu já me inscrevi pra ficar mais antenada e já dei o like no vídeo, né? Porque quem é bom coração faz isso, viu? Dá like. Gente, vamos lá. Eu sei que vocês viram alguns vídeos que eu tava sem óculos, tá? E eu sei que fica atrapalhando porque o meu óculos é aquele de reflexo. Mas o que acontece? Eu tenho 3 gatos. E aqueles que eu tô sem óculos, eu tava com lente de contato. E eles derrubaram a minha lente de contato. E assim, perda total. Então até eu arrumar outra, eu vou ter que continuar de óculos, tá? Espero que vocês gostem de meninas geeks de óculos cleans. Esse vídeo aqui vai ter mais de 1h20, tá? Eu não pretendo cortar. Eu sei que tem alguns canais que eles cortam. É parte 1, parte 2, parte 3. Eu não sei se isso é interessante ou não. Mas assim, eu tô falando por experiência própria, tá? Quando eu vejo um documentário de BTS, assim, que eu quero muito ver, a pessoa reagindo e a pessoa corta em partes, meio que me dá, tipo, ai, cara, vou ter que esperar pra assistir o próximo. Então, tendo isso em mente, eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar ele inteiro. Eu sei que eu tenho 10 views, vou nesse vídeo provavelmente vou ter 2, mas tá aqui, tá? Se alguma de vocês tiverem curiosidade pra ver qual vai ser a minha reação conhecendo eles, o vídeo tá aqui. Vamos lá, vamos dar start nele. Que hoje é dia de conhecimento. Eu quero estar bem antenada. Aí eu mudei também a posição da minha câmera. Acho que assim fica melhor até. Eu me sinto muito gordinha quando eu tava de frente pra mim. Aí eu fico revendo meus vídeos e fico apapadinha aqui. Eu fico... Minha missão é te ajudar a conhecer um pouco mais a respeito do grupo Stray Kids. Sim, Stray Kids é um grupo de K-pop que vem crescendo muito e vem alcançando pessoas até mesmo do lado de fora da bolha do K-pop. O fandom do Stray Kids é chamado de Stay. Se você acabou de conhecer o grupo, você está querendo saber mais sobre eles, está começando a gostar deles e está pensando inclusive a virar fã do grupo, sim, você é Baby Stay. É assim que nós chamamos carinhosamente cada... É tipo as Baby Armies, né? Eu já fui também. Pessoa que chega no fandom. E se você é Baby Stay, existe uma enorme possibilidade de você ser inclusive Baby K-Popper. Sim, acontece com muita frequência. Eu estou no fandom do Stray Kids desde 2020 e uma coisa que eu observo muito é que muita gente que chega no K-Pop através do Stray Kids não conhece nada desse universo de K-Pop. Então esse vídeo vai ser dedicado não apenas para Baby Stays, para que Baby Stays conheça. Então, no meu caso eu já conheço, tá? Eu já tenho um conhecimento de K-pop aí, como eu falei, eu sou ARMY. Mas eu comecei a me interessar não, né? Porque eu criei meu canal de react
e eu queria reagir a algumas coisas de K-pop, mas assim, eu não queria que fosse de BTS, porque de BTS eu já conheço tudo. Então, não seria um react assim, genuíno, tá? Então, como já me falaram muito bem de Stray Kids, eu já vi alguns clipes na timeline do Twitter, né, o falecido. Então, eu fiquei completamente interessada em conhecer eles. E eu assisti o God's Menu, né, o meu primeiro vídeo, e assim, eu achei eles incríveis. Então, eu como ARMY, eu não gostava quando as pessoas só assistiam os vídeos e não procuravam se inteirar sobre o assunto, sabe? Conhecer as pessoas, conhecer quem é cada um, que a gente sabe que tem as personas, mas conhecer o jeito de cada. Então, assim, quando eu começo, eu tenho interesse de me aprofundar. Então é isso que eu quero fazer hoje, ter mais um pouco de conhecimento sobre eles. E assim, quando chegar mais vídeos, que eu sei que tem muitos mais, eu vou reagir, eu já tenho um olhar diferente, sabe? Um olhar com mais carinho. Esse é meu intuito. Agora chega de falar, né? São mais sobre o grupo, mas também vai ser meio educativo para quem tá chegando agora no K-pop e quer entender como algumas coisas funcionam por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jussara, você pode me chamar de Sara. Eu crio conteúdo pra internet desde 2018 e falo de K-pop desde 2020. Eu crio conteúdo aqui pro YouTube, mas mais precisamente para o TikTok. Se você ainda não me acompanha no TikTok, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você poder acompanhar. E se você gosta de receber conteúdo novo, informativo, todo santo dia, é lá que você tem que me seguir. Mas me segue aqui também, por via das dúvidas. Esse vídeo tá longo, então eu recomendo que você pegue uma pipoquinha, pega uma água e pega um caderninho e uma caneta. Vai anotando, porque tem muito conteúdo legal vindo aqui. Um artista de K-pop, ele é chamado de idol. E é assim que você vai me ouvir referindo aos meninos do Stray Kids. Para um idol iniciar sua carreira no K-pop e quem sabe debutar em grupo, a primeira coisa que normalmente ele precisa fazer é fazer uma audição para entrar para uma empresa de K-pop. Existem várias empresas de K-pop. HYBE é super conhecida por ter no seu catálogo o BTS, YG é super conhecida por ter no seu catálogo o Blackpink, e o Stray Kids, ele faz parte de uma empresa chamada JYP. Para você poder começar a sua carreira de idol, você faz ali a sua audição e se você passar, você vai entrar no seu período de treinamento. Durante um certo tempo, que não é um tempo definido, você vai ficar fazendo vários treinamentos dentro da empresa. Treinamento de canta, de dança, atuação, tudo que tiver em torno da vida do artista. Um idol, ele precisa ser versátil em várias coisas, não apenas em ser bonito ou apenas cantar bem. Ele precisa saber fazer... Sim, concordo. Muitas coisas. Então ele passa por esse processo de treinamento. No Stray Kids, o idol que tem o tempo de treinamento mais longo é o líder do grupo, o Banchan, e é sobre ele que a gente vai começar a falar agora. Banchan nasceu em 3 de outubro de 1997 na Coreia do Sul, mas ele se mudou para a Austrália com a família dele logo cedo. Em 2010, quando ele tinha apenas 13 anos de idade, ele... Gente, olha esse pitoco! Ele fez uma audição para poder entrar na JYP e ele acabou passando, e em 2011 ele finalmente foi para a Coreia para poder iniciar o seu treinamento como idol. Como eu falei para vocês anteriormente, o Banchan, dos membros do Stray Kids, ele teve um dos maiores períodos de ever. Ele passou mais de 7 anos em treinamento e esse período foi bem difícil para ele. Porque o que acontece? O Banchan, no fandom, ele é conhecido como a nossa borboletinha social. Ele faz amizade com todo mundo, ele faz amizade com vários outros idols. Inclusive, ele é amigo de pessoas que vocês provavelmente conhecem, que é o Jungkook, do BTS, a Lisa, do Blackpink. Ele sempre tem vários amigos dentro do K-pop, mas não apenas ele faz amizade entre outros idols, ele também faz amizade com pessoas que trabalham com eles, com staffs. É muito comum você ver vários vídeos dele cumprimentando e sendo super legal e brincando com os seguranças, com as pessoas que trabalham com o grupo. Então ele realmente, ele é aquele tipo de pessoa que ele precisa dessa conexão humana para ele poder seguir em frente. E durante esse período de trainee, o que acontecia é que ele via com frequência ou alguns amigos
finalmente debutando, finalmente conseguindo entrar para um grupo e finalmente começar de fato a viver a sua carreira, mas a grande maioria, a verdade era que acabava saindo da empresa. Você pode treinar durante vários anos numa empresa, mas se chegar no momento que eles acham que você não tem mais como crescer, como evoluir, eles acabam te dispensando. Então ele viu muitos dos amigos dele indo embora, sabe? Deixando ele para trás ali e indo embora porque a empresa não achou que aquelas pessoas teriam um futuro. Ele chega inclusive a falar isso durante o programa do Zack Sang Show. Ele fala que foi muito difícil esse momento, porque era uma incerteza. Não havia certeza de que ele conseguiria finalmente debutar. Inclusive o Bang Chan era um dos membros cotados, né, para pertencer ao grupo GOT7 na época, mas ele acabou não entrando pro grupo, que de certa forma foi extremamente benéfico para nós, porque hoje nós temos ele na liderança de um dos grupos que mais está crescendo hoje em dia. Então, realmente foi um processo bem doloroso, mas que teve um final feliz. Antes de nascer o Stray Kids, nasceu um grupo chamado Thriracha. O Thriracha, ele é composto por 3 membros do Stray Kids, pelo Han, pelo Bang Chan e pelo Changbin. E o grupo, ele teve o que podemos chamar de seu debut acontecendo lá em 2016. Lá por 2015, depois de anos em que o Bang Chan já vinha fazendo seu treinamento da empresa, nós temos a entrada do Han na empresa. E quando o Han chegou, claro que ele chamou a atenção do Bang Chan, porque o Han, ele é o que o Bang Chan gosta de chamar de uma grande chave mestra. Ele é bom em absolutamente tudo. Ele canta, ele dança, ele compõe, ele escreve, ele é um excelente produtor. Então, realmente, o Bang Chan viu ali uma pessoa que batia, né, com os ideais que ele tinha. E um pouco depois chegaria na empresa também o Changbin, que assim como o Han é extremamente talentoso em várias áreas, produz como ninguém, escreve letras como ninguém, faz rap como ninguém. Então, meio que os 3 se juntaram. A gente tem até uma historinha de que quando o Changbin chegou, ele meio que ofereceu uma certa ameaça pro holofote do Han. E aí os dois fizeram uma batalha de rap pra ver quem era melhor, mas o Han acabou levando essa. No Thriracha, eles possuem outro nome de palco. O Bang Chan é CB97 ou CB97, que é Christopher Bang, e o ano que ele nasceu. O Han é chamado de J1. O J vem de Jisun, que é o segundo nome do Han. E o One vem de Han, que é uma forma de dizer o número 1 em coreano. Então é basicamente o nome dele. Todos eles fazem uma brincadeirinha com o nome deles. Por exemplo, no caso do Changbin, o nome de palco dele, apresentando com o Thriracha, é Spear B. O B vem de Bin, no finalzinho de Changbin. E o Spear vem de Chung. Chung é lança em coreano, que em inglês é Spear, então ficou Spear B. Não tem nada a ver com a Britney Spears, eu também queria que tivesse. Em janeiro de 2017, eles lançariam ali a sua primeira mixtape, e é possível encontrar essa mixtape, se eu não me engano, até hoje, oficialmente lá no SoundCloud. Mas se você quiser escutar as músicas também, praticamente a maioria das músicas do Thriracha que eles não removeram estão disponíveis até hoje aqui no YouTube. É só você jogar Thriracha Stray Kids que você vai achar várias playlists de músicas com as músicas que eles lançaram na época. E durante o reality show que formaria ali o Stray Kids, que seria o pontapé inicial para que... Ah, eles vieram de um reality show. eles pudessem debutar, eles também fizeram várias músicas que foram lançadas numa mixtape chamada Horizon no finzinho do programa, e todas essas músicas estão disponíveis até hoje pra gente ouvir. Inclusive várias das músicas que eles criaram já entraram em álbuns oficiais do grupo mais tarde, e seja porque eles transformaram essa música numa versão de 8 pessoas, que no K-pop nós chamamos de OT8, quando a gente quer se referir ao grupo todo e esse grupo tem um número X de pessoas. Exemplo, os Stray Kids tem 8 pessoas, nós chamamos OT8 para se referir ao grupo todo. Então as músicas que eles transformaram numa versão completa do grupo, às vezes entra para algum álbum, outras músicas permanecem sendo do Thriracha apenas, mas também acabaram entrando para alguns álbuns. Mais pra frente a gente vai falar sobre os álbuns dos Stray Kids, e aí eu posso voltar a esclarecer essa questão também. Até hoje o Thriracha ele funciona como um grupo à parte, então temos o Stray Kids e temos também o Thriracha, mas dentro do Stray Kids o Thriracha ele é a unit, né, a unidade de rap do Stray Kids, e também é a unidade responsável por produzir as músicas do Stray Kids, escrever as letras, fazer a composição, fazer os arranjos,
tudo isso fica por responsabilidade do True Rot. Então é tipo a rap line do BTS. Quer dizer, eu não quero comparar, mas é tipo isso. Gente, eu tô falando porque é o único grupo que eu acompanho, então eu tô meio que... Meu conhecimento é só dele, tá? E eu estou falando aqui True Rot, e você deve estar, mas o que diabos é Ratcha? Dentro do Stray Kids, nós separamos as units, as unidades dentro do grupo, e cada unidade é chamada de Ratcha. Da onde que veio esse Ratcha? Quando o True Ratcha se juntou lá atrás, eles precisavam bolar um nome para dar para esse grupo em específico, e eles usaram como referência uma pimenta chamada Sriracha. Se você olhar a pronúncia de Sriracha e True Ratcha é bem parecidinho, tanto que a logo da mixtape que eles lançaram era muito parecido com a logo da pimenta, inclusive, porque eles queriam espalhar o sabor picante das músicas deles com o mundo. Por isso que eles usaram então a pimenta como referência para poder criar esse nome. Quando eles entraram, né, para os Stray Kids, nós tivemos ali Sriracha permanecendo para as demais units também. Então nós temos dentro do Stray Kids a unit de rap e composição e produção, que é o True Ratcha, que já foi apresentado para vocês. Okay. Nós temos a unit que é composta também por 3 membros, que é a unit de dança do grupo, que é o Lino, Felix e Hyunjin. Eles são a Dance Ratcha. E nós temos a Vocal Ratcha, que é a unit responsável pelo vocal, que é o Seungmin e o IM. E sim, se você é novo no K-pop, isso é muito comum. Dentro do grupo a gente tem essas divisões. Certa pessoa é responsável por ser bonito, é o visual do grupo. Certa pessoa é responsável por cantar, porque tem a voz mais, né, que alcança várias notas, então ele é o vocal do grupo. Outra pessoa faz um rap como ninguém, então ele é o rapper do grupo. Entende? Tem essas diferenças. E no Stray Kids nós temos basicamente essas 13 units, e nós temos uma muito fofinha chamada Pet Ratcha, que é basicamente a unit que Stays, nós do fandom do Stray Kids, montamos para os pets, né, os bichinhos de estimação de cada membro. Mais pra frente eu vou contar pra vocês quem faz parte aí da nossa amada Pet Ratcha. Então já aprendemos que o Stray Kids é um grupo que se autoproduz, mas o Stray Kids ele traz um diferencial a mais. Normalmente, quando nós temos um grupo de K-pop, ele é formado pela empresa. A empresa vai lá e olha todos os trainees que ela tem disponível e fala: eu acho que você, junto com você, junto com você, junto com você, vai dar bom, vamos misturar todo mundo aqui, vamos montar um grupo. Mas no Stray Kids não foi assim que funcionou. Stray Kids é o que nós chamamos de um grupo experimental. A empresa, mais precisamente o líder da empresa na época, que era o JYP, ele olhou para a empresa e falou: eu quero testar algo novo, eu quero criar um grupo que seja muito único e que fale de uma forma muito natural, muito original para os seus respectivos públicos, né, para os seus respectivos fãs. E para fazer isso, ele achou que não seria possível criar um grupo muito original se a empresa botasse o dedo, se a empresa fizesse essa escolha por eles. Então ele decidiu que ele deixaria que o líder do grupo fizesse a escolha. E para isso não teria ninguém melhor na época na empresa do que aquele carinha que chegou ali com 13 anos de idade e estava há tanto tempo treinando, mas que tinha um potencial gigantesco e que a empresa já conhecia muito bem para poder fazer essa escolha. Então o Bangchan foi escolhido como líder desse grupo que nasceria, e a empresa deu a ele carta branca para poder escolher quem seriam os idols, né, os trainees que a empresa tinha disponível na época, que ele gostaria de ter no seu time para compor o seu próprio grupo. E foi assim que o Bangchan decidiu fazer a sua escolha. Muita gente tem dúvidas sobre como que o Bangchan fez essa escolha, e a gente já tem um vídeo onde ele explica tudo isso. Eu vou deixar as referências para esse vídeo todas linkadas na descrição aqui embaixo, então se você quiser ver da onde que eu tirei essa fonte, vai estar aqui na descrição. Mas basicamente o que o Tian explicou é que durante o seu período de trainee, eles sempre tinham treinamentos e eles tinham avaliações mensais. Nessas avaliações, a empresa fazia várias combinações de grupos.
E durante essas combinações, ele sempre caía com um ou outro dos membros que ele veio a escolher no futuro, e né, durante essas avaliações era onde ele tinha a chance de olhar para aquele artista e falar: eu vejo um certo talento aqui. E foi basicamente isso que chamou a atenção dele em cada um dos membros, começando pelo Ian. Ian é o nosso maquinê do grupo, é o mais novinho do grupo, e o Chaney falou que o Ian chamou a atenção dele durante uma apresentação que eles fariam. Eles estavam recebendo preparação para fazer uma apresentação de Halloween, e o Ian, por sua vez, ele seria o centro dessa apresentação. No K-pop nós temos uma coisa chamada center, que é quando o idol, ele fica bem no meio do grupo, então todo mundo fica dançando e ele fica bem no centro do grupo, logo o foco, a atenção está mais voltada para ele. E foi nesse momento, vendo o Ian sendo o centro, que ele percebeu que existia um charme interessante ali, e ele viu muito potencial no Ian. Foi assim que ele decidiu ali que o Ian seria provavelmente uma pessoa que ele gostaria muito de ter ao seu lado quando ele finalmente montasse o seu grupo. O Seungmin, eu achei muito interessante a forma como o Bangchan decidiu que seria o Seungmin parte do seu grupo, porque uma coisa que a gente sabe é que o Bangchan, ele valoriza muito o respeito, né, a atenção das pessoas. Para ele, você não cumprimentar alguém, você não falar olá para alguém que acabou de cruzar o seu caminho é extremamente desrespeitoso. Então, uma das coisas que chamou a atenção foi o fato de que o Seungmin, antes mesmo deles se conhecerem 100%, encontrou com eles em um determinado momento que eles estavam indo comer, e o Seungmin passou para desejar a eles uma boa refeição. Isso logo de cara chamou a atenção do Bangchan, que falou: então o Seungmin é desses. É uma pessoa educada, gosto disso. E aí vamos juntar o fator decisivo também, que foi a grande voz que o Seungmin tem. O Seungmin é extremamente profissional, comprometido, a gente já sabe disso, e o Bangchan já conseguiu enxergar isso naquela época. Eu acho que de todos é muito fácil imaginar por que o Bangchan escolheu o Felix. Tem o fator principal, que é a voz do Felix, é a grande chave que o Felix tem. Sim, inclusive quando eu assisti o primeiro vídeo eu me apaixonei assim perdidamente por ele. É uma voz muito diferente e já era uma voz que se destacava na época de trainee. Logo o Bangchan olhou para aquela voz e falou: eu preciso testar muita coisa com essa voz. Mas também teve o fato de que o Felix era australiano e eles tinham isso em comum, então foi um fator ali que fez eles se apegarem muito rápido, e o fator também de que o Felix, ele já tinha uma presença muito grande na dança, no palco, então era meio que o combo perfeito. Agilizando o processo, temos o Han e o Changbin, que já eram duas pessoas que estavam trabalhando com o Bangchan no True Ratcha, então eles já se conheciam, já tinham essa afinidade, já existia também a questão do Han ser uma chave mestra, já saber fazer muita coisa, e o próprio Bangchan fala que ele era muito grato pela existência dos dois junto com ele, porque ele se sentia muito seguro com os dois ali na sua presença. E ele também acrescenta que o Changbin tinha um charme aventureiro que ele achou que seria ideal para ele ter no seu próprio grupo. De acordo com o Chaney, o Hyunjin foi um dos trainees ali que mais se destacou aos olhos dele. Eu acho que já existiu o fator de que o Hyunjin, ele tem uma presença muito imponente, ele sempre teve, ele sempre foi muito bonito, ele tinha essa presença muito forte, mas também o fator de paixão pela dança, o destaque dele dançando, a forma como ele dançava. O Bangchan olhava para aquilo e sabia que existia um grande potencial ali, e ele queria explorar esse potencial ao máximo. Por fim, temos o nosso dançarino profissional. Antes mesmo de entrar para a JYP, o Lino, ele já era profissional na dança, e sendo um dançarino profissional, assim que ele entrou para a empresa, ele logo se destacou muito rápido. Ele pegou todos os níveis de dança disponíveis na empresa, e as pessoas sabiam que ele era um grande sucesso. Ele teve o seu tempo de trainee, o tempo de trainee mais curto do grupo. Ele entrou e pouco tempo depois ele já debutou num grupo que foi o Stray Kids. Então o Bangchan viu ali que ele poderia contar com o Lino para poder cuidar da parte de dança do grupo. Enquanto ele seria o responsável por liderar os membros em outras áreas, ele sabia que ele ia poder contar com o Lino para liderar o grupo quando o assunto fosse a dança. E ele não estava errado. Agora, uma coisa que eu acho super legal é o fato de que nessa entrevista mesmo, que o Bangchan contou pra gente como foi esse processo, o Hyunjin fala que não foi uma escolha
ele é única e exclusiva do Bangtan, porque do outro lado eles precisariam também aceitar o Bangtan como seu respectivo líder. E eles aceitaram isso primeiro porque eles confiavam muito no Bangtan. Se eu não me engano, é o Chanbin que chama o Bangtan de banco de ideias. Era como se ele fosse um enorme banco de ideias, porque ele sempre tinha as melhores ideias para que eles pudessem apresentar durante as avaliações mensais na empresa. O Bangtan era conhecido como o cara que, se você cair no grupo dele, vai dar bom. Ao conhecer os Stray Kids, muita gente se perde porque a data de debut oficial deles, debut pra quem tá chegando no K-pop, é a data que se inicia um grupo, é a data que define o começo daquele grupo, a data de debut, né, de debutação. Não sei nem se debutação é uma palavra em português, mas se não for, coloca aqui por favor a palavra certa. A data de debut dos Stray Kids, ela é bem depois deles terem a sua primeira música lançada, que foi Elevator, que é um dos maiores hinos do K-pop até hoje. E o que acontece é que Stray Kids, pra debutar, eles fizeram parte de um reality show que tinha inclusive o mesmo nome, se chamava Stray Kids. Então Elevator foi lançada em 2017 e ela nasceu pro reality. Esse reality, pra vocês acharem ele hoje, é um pouco complicadinho, porque como foi um reality coreano na época, não ficou salvo em nenhuma plataforma paga, nem no streaming. Hoje, toda vez que a galera tenta subir ele, sei lá, no YouTube da vida, por exemplo, ele é derrubado. Eu sei que algumas fanbases, algumas pessoas possuem esse reality show disponível para você poder assistir através de Drive e tudo. Deixa no comentário. Deixa o link. Mas um resumo, tá, da ópera pra vocês, porque esse reality ele marcou a vida das pessoas que acompanharam o Stray Kids desde a sua formação. E isso é super possível, tá? Você que tá chegando agora no K-pop, é super possível você ver a formação de um grupo acontecendo, você ver os realities. Então, saiba que o Stray Kids ele veio dessa forma. No começo, a gente tinha dois grupos, que era um grupo feminino montado pela empresa e o grupo masculino que foi montado pelo próprio líder. No fim, a empresa decidiu seguir o reality show com os meninos, né, que viria a ser o Stray Kids. E foi super engraçado porque Elevator foi apresentada durante o reality pro JYP, né, que tava fazendo lá a direção na época, que era o responsável por falar se tinha sido bom ou não, enfim, bem cri-cri. E quando Elevator foi apresentada, ele gostou muito da música, mas ele falou que ele ficou preocupado porque Elevator tem um tom vocal, né, uma nota muito alta para um grupo de meninos. E é muito legal, porque hoje em dia o Stray Kids apresenta Elevator e o Han, que é a nossa chave mestra, ele consegue cantar um tom acima mais alto do que já era a versão original. Meio que afrontoso. Mas basicamente o que acontece durante esse reality que meio que traumatizou todo mundo, tá? Esse reality supostamente não haveria eliminação. O Stray Kids entrou com 9 membros e supostamente ele sairia dali com 9 membros. Só que no meio do reality, o JYP começou a dar umas implicadas com o Lino. Na verdade, ele implica com todo mundo, com todos os meninos, ele cobra bastante dos meninos, mas mais precisamente com o Lino, que o Lino teve o menor tempo de trainee dentro da empresa. O Lino dá umas escorregadas ali, ele erra a música, ele fica um pouco inseguro, então ele acaba eventualmente sendo eliminado. E o Felix, na época, ele não tinha o coreano, né? Ele não tinha a fluência do coreano, e isso acabou prejudicando ele um pouco. E o JYP acreditou que o Felix e o Lino, estando no grupo, eles enfraqueciam o grupo de certa forma na qualidade, porque todos os outros conseguiam entregar algo muito mais amarradinho e eles acabavam dando uma destoada. Isso foi o que ele disse. Na minha cabeça ele só queria dar uma agitada mesmo. Aí a gente tem a eliminação desses dois membros não, então não deixa nos comentários não quero ver não. Acontecendo, e mais pra frente o JYP decide trazer os dois de volta e pede para que o grupo se apresente com 7 membros e depois se apresente com os 9. E aí ele fala que com 7 membros o grupo é muito mais perfeito, muito mais redondinho, só que faltava o tompeiro, né? Faltava o tompeiro. E por isso, né? A cocância. ele decide que o grupo com 9 membros seria muito melhor de se debutar porque estaria mais completo. Meio que falhava um pouco na execução, mas acabava tendo mais calor, tendo mais tempero, tendo mais identidade quando eles estavam em 9 membros. E menino, foi uma choradeira as eliminações. A gente tem cada VT. Se você procurar na internet, você vai sair um pouquinho traumatizado. Faz isso. Não. Eu vim aqui pra ser feliz, não vim aqui pra sofrer não.
com você não. Ou melhor, faz sim, porque se todo mundo sofrer, você vai sofrer também. E assim, o Stray Kids finalmente debutou. Tá bom. No dia 25 de março de 2018, então essa é a data de nascimento oficial do grupo, mas como vocês já viram, eles já tinham lançado vários trabalhos antes disso, inclusive todas as músicas que nós temos durante o reality, hoje você consegue ouvir na discografia deles normalmente. Para quem gosta muito de discografia e gosta de ouvir o álbum completo e tem essa experiência, eu tenho uma playlist no Spotify, vou deixar linkada aqui embaixo para vocês também. Essa playlist, ela tá por ordem de álbuns disponíveis no Spotify. Então, basicamente, tem tudo lá pra você, meus amores, porque eu quero que você escute todas as músicas, porque eu falo com tranquilidade. Esse grupo não tem uma música ruim. E depois de você escutar todas as 200 músicas, que já tá na casa de umas 200 músicas lançadas oficiais, você também vai chegar à mesma conclusão que eu. O lema do grupo é Stray Kids Everywhere, All Around the World. You make Stray Kids stay. E esse lema, né, essa logo tão grande, esse slogan tão grande, ele define não apenas os objetivos do grupo, mas também o seu relacionamento com o seu fandom. Stay, o nome do fandom do Stray Kids, faz aniversário todo dia 1º de agosto. No dia 1º de agosto de 2018 foi o dia que foi oficializado que Stay seria o nome do fandom. E por que Stay? Nós temos o nome do grupo que se chama Stray Kids. Se você tira o R de stray, sobra stay. Stay em inglês é ficar, né? Então o fandom seria a razão pelo qual o grupo permanece. E a razão seria esse R que a gente removeu da palavra. Então de stray a gente tira o R, que é a razão para o qual Stray Kids stay, para o qual Stray Kids fica, permanece. Ai, gente, eu acho isso muito chique, é muito fofo. Além disso, o slogan Stray Kids Everywhere, All Around the World, apesar de significar muito claro que é onde o Stray Kids quer chegar, o Stray Kids quer furar a bolha do K-pop, quer chegar a todos os corações, quer alcançar todas as pessoas, também significa que o Stray Kids quer encontrar pessoas que também sejam strays, no sentido de perdidas, pessoas que estão precisando de um calorzinho. Dentro do fandom a gente costuma dizer que o Stray Kids te encontra na hora que ele precisa te encontrar e é a hora que você precisa mais deles, porque normalmente é assim que acontece. Então eles levam muito a sério e por isso que é tão importante para eles que eles produzam as suas próprias músicas, que eles escrevam as suas próprias letras, que eles trabalhem de forma integral no produto que eles estão jogando, né, que eles estão lançando para os seus respectivos fãs, porque para eles não seria honesto da parte deles querer alcançar essas pessoas se eles não estivessem fazendo todo esse trabalho. Então para eles é muito importante produzir suas músicas para que eles possam tem que dar canetada mesmo. Encontrar as pessoas e para que eles possam fazer parte da vida delas de forma positiva. No K-pop nós temos uma coisinha chamada Light Stick, que é um bastão de luz. Cada grupo tem o seu respectivo bastão de luz e é normal que esse bastão ele passe por adaptações conforme o grupo vai crescendo. Existem algumas alterações, algumas mudanças. A Light Stick do Stray Kids se chama Nachimbom e a primeira versão deles oficialmente lançada era uma versão que tinha uma bússola dentro e essa bússola ela girava sem direção, porque basicamente os primeiros anos de carreira do grupo foi bem isso, foi eles procurando o caminho deles, descobrindo a própria identidade, seguindo por caminhos ainda não trilhados, enfrentando coisas que eles nem imaginavam que eles iriam enfrentar. Então essa bússola sem direção, ela representava muito esse caminho perdido dos Stray Kids, né, que são crianças perdidas. E agora a gente tem uma nova versão e nessa nova versão da Nachimbom nós temos a bússola fixa. Na verdade a bússola ela saiu e entrou no lugar uma telinha de LED que você pode colocar a bússola, você pode colocar os esquizus, que são os bichinhos de pelúcia do grupo, vou falar sobre eles mais pra frente, mas basicamente tem essa coisa mais fixa. E foi muito interessante porque surgiu essa nova Light Stick, né, essa nova Nachimbom, no momento da carreira onde eles estão muito mais sólidos, muito mais consolidados, muito mais certos de quem eles são. Então meio que casou esse fato deles tirarem essa bússola perdida porque eles não estão mais perdidos como eles estavam antes. Como vocês devem ter reparado, eu evitei até agora ficar falando muito sobre o ex-membro do grupo. Stray Kids debutou com 9 membros e não com 8. E se não fosse totalmente necessário para
explicar pra vocês algumas questões relacionadas ao grupo, talvez eu nem citaria muito sobre isso, porque é um tópico sensível dentro do grupo, dentro do fandom até hoje. Mas é necessário para te apresentar o grupo como um todo, para que você possa entender, inclusive, quais foram as pedras que eles tiveram no meio do caminho. Eu já vou adiantar para você que esse vídeo não é sobre o que aconteceu, por que ele saiu, o que aconteceu de verdade com ele, enfim. Eu já tenho um vídeo onde eu falo só, apenas, exclusivamente sobre o ex-membro. Eu vou deixar linkado na descrição aqui embaixo para você saber. Eu vou te explicar exatamente por que a saída desse ex-membro mexeu tanto com o grupo e mexeu tanto com o fandom, e por que até hoje existem muitas pessoas no fandom que não suportam ouvir o nome dele. Basicamente, Stray Kids debutou com 9 membros e durante muito tempo foi assim, né? Durante muito tempo nós tivemos esse membro presente. Mas, no dia 28 de outubro de 2019, a empresa soltou uma nota informando que ele deixaria o grupo por razões pessoais. Eu não estava na época em que isso aconteceu, mas conversando com pessoas que estavam, o que eles sempre falam é que foi uma saída muito brusca, repentina, não foi um negócio que todo mundo meio que já esperava ou que existisse algum indício, algum indicativo de que isso poderia acontecer. Então você pode imaginar o baque que o fandom sofreu e o fato de não haver uma explicação muito detalhada do motivo pelo qual ele estava saindo, abriu, né, deu margem para que pessoas começassem a supor as mais variadas razões pela qual ele deixaria o grupo. Lembrando que o Stray Kids já estava crescendo de uma forma muito significativa, então fica meio estranho, por que de repente ele vai sair de um grupo que está crescendo, que está conquistando seus respectivos fãs? Não fazia muito sentido. Mas piora e piora muito. Ele saiu em outubro. No dia 25 de novembro, o Stray Kids estaria lançando um mini álbum, o Claire Levanter. E aí eu quero que vocês imaginem que este álbum, que estava prestes a ser lançado, ele seria lançado com músicas feitas por 9 membros. Com coreografias feitas por 9 membros, com videoclips que possivelmente já tivessem sido gravados por 9 membros. Logo, tudo isso teria que ser alterado. Eles precisariam refazer tudo isso para poder lançar com apenas 8 membros, porque não faria sentido lançar um álbum depois da saída de um dos membros com ele presente neste álbum. Eles precisariam refazer tudo isso. Então houve um adiamento no lançamento desse álbum. Ele foi adiado para o dia 9 de dezembro. Mas piora. Eles estavam prestes a começar uma turnê mundial. Sim, eles fariam uma turnê pela Ásia e pelos Estados Unidos, e eles precisariam refazer a grande maioria das coisas que antes eram feitas com 9 membros, agora com 8 membros. Isso abalou o grupo num nível estratosférico, porque no K-pop tem muita coisa que pra gente que tá do lado de fora do K-pop, a gente olha e fala, ai gente, pelo amor de Deus, não é pra tanto, é só você se arrumar aí que vai dar tudo certo. Só que no K-pop, algumas coisas, algumas polêmicas, elas podem representar o fim definitivo da carreira de um artista. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, porque nós tivemos um caso bem intenso com um dos membros também, e aí vai dar pra entender. Mas esse tipo de situação pode significar muito pro grupo, entendeu? Então eles precisaram ser muito fortes e existia um ar de incerteza muito grande em torno deles. E logo quando eles começariam a apresentar ali a turnê deles, a fazer os shows, um pouco tempo depois nós teríamos também a Covid-19 batendo forte, batendo firme, trancando todo mundo em casa. Então vocês podem reparar que foi uma surra de coisa acontecendo uma atrás da outra. E o fato de que o grupo ficou, né, tão desestabilizado na época, isso mexe muito principalmente com os fãs que estavam presentes na época, e por isso que esse é um tópico extremamente sensível, e é por isso que muitas pessoas, eu inclusive, que acompanham o Stray Kids hoje, preferem não acompanhar a carreira solo do ex-membro e preferem não linkar de forma alguma o Stray Kids à existência do tal ex-membro. Tanto que o próprio Stray Kids já desfez esse vínculo, porque existem várias músicas que foram lançadas na versão de 9 membros e que foram relançadas na versão de 8 membros. Então, se você escutar as músicas, a maioria delas você já consegue ouvir com apenas 8 vocais. Então existiu toda essa separação muito clara para que não haja mais esse vínculo. E eu quis reforçar ainda mais isso nesse vídeo, primeiro porque esse é um vídeo informativo, mas também porque recentemente foi lançado um episódio de um quadro do Stray Kids chamado SKZ Log, e nesse quadro os meninos estavam reassistindo apresentações deles quando eles eram mais novos. Inclusive eu recomendo demais que vocês assistam esse episódio porque foi muito legal. Mas quando chega Levanter, que foi basicamente
basicamente a música que esteve no meio de todo esse tropé, você vê claramente a mudança na feição deles e você percebe que foi um momento muito difícil. E o Bang-chan, que é o líder do grupo, fala: God's Menu foi o nosso começo, foi aqui que a gente começou de verdade. Porque de fato, God's Menu abre uma nova era para os Stray Kids que consolida os Stray Kids que a gente conhece hoje. Então vamos falar sobre God's Menu também. God's Menu é de fato a música que define quem é o Stray Kids hoje. Inclusive, tem uma curiosidade que eu amo, que é o fato de que com God's Menu nós temos o nascimento de um novo gênero musical chamado Malataste. A palavra Malataste vem de Malatan, que é usada para descrever uma popular sopa quente chinesa picante e entorpecente. Musicalmente, Malataste agora se refere a um som único criado por meio da mistura de gêneros que é viciante para o ouvinte, portanto quente e popular. E esse termo, ele nasceu pela mídia coreana para conseguir descrever o que God's Menu fez, porque God's Menu traz uma mistura de gêneros, algo muito único, algo muito exclusivo, e por isso precisava ter um nome próprio. E uma coisa que eu acho muito legal sobre God's Menu é saber que essa música, ela não seria a título do álbum na época que ela foi lançada. Cada álbum tem a sua música título, e é em torno dessa música que nós temos o photoshoot, as fotos, o conceito que vai depois vir no álbum físico. E God's Menu, ela foi proposta pelo Tiracha de última hora para a empresa. Eles estavam trabalhando na música e eles acreditaram que essa música poderia definir os Stray Kids melhor do que qualquer outra. E quando eles jogaram essa proposta para a empresa simplesmente abraçou a ideia. E eu acho muito interessante reforçar isso para quem está chegando agora no fandom, porque o Stray Kids, ele tem uma liberdade criativa, ele tem uma liberdade de gerenciamento, de autogerenciamento, que muitos outros grupos não possuem. Então tem várias coisinhas que se aplicam apenas aos Stray Kids. E é importante ter isso em mente, em saber confiar que eles estão fazendo o que eles acreditam que é melhor para eles e está dando muito certo. Então muitas das escolhas que nós vemos serem tomadas em torno do Stray Kids parte diretamente do líder do grupo. E isso é muito importante ter em mente, porque às vezes acontecem algumas coisas, o fandom não gosta, critica a empresa, para mais tarde a gente descobrir que foi uma decisão do próprio grupo. Então é importante ter isso em mente e saber que a gente pode confiar, porque eles sabem o que eles estão fazendo de melhor para que o grupo tenha um crescimento assim cada vez maior. E é exatamente isso que a gente está vendo. Agora, esse ano que os meninos lançaram um álbum chamado Five Star, nós descobrimos que uma outra música poderia ser God's Menu, que é a música Super Bowl. É uma música que o fandom se apaixonou completamente, que poderia ter sido a nossa God's Menu de 2020, mas na verdade a versão que a gente conhece acabou ganhando o pódio, e eu acho que fez todo sentido, porque é a música que mostra do que o Stray Kids é capaz. Até hoje, God's Menu é um hino, é um marco na carreira. Existe essa clara diferença entre antes de God's Menu, depois de God's Menu, e God's Menu faz uma coisa que é maravilhosa, que é furar a bolha do K-pop. Fura como ninguém, menino. Chega na sua tia, na sua avó, na sua mãe, chega em qualquer pessoa, tanto que eu nem sabia direito que era o universo do K-pop. Eu tô aqui por causa de God's Menu. Em 2021, o Stray Kids participou de um reality show chamado Kingdom. E esse reality show você consegue assistir ele até hoje, também o mesmo esqueminha, vocês têm que procurar, mas se eu não me engano ele está disponível no streaming chamado Viki. E tem tudo legendado bonitinho lá pra vocês. Este reality show foi muito interessante, porque ele causou muito estresse no fandom, mas basicamente causou estresse em todos os fandoms, porque existiam algumas questões ali da estrutura do rolê do reality que a gente ficou meio, isso aqui tá suspeito, mas também nós tivemos muitos momentos legais de interação, porque o Stray Kids participou desse reality show junto com vários outros grupos, incluindo o ATEEZ, que é o meu segundo grupo favorito no universo do K-pop, e o B2B. Eu tô citando esses dois grupos, nós tivemos outros grupos também, SF9, iKON, The Boys, foi o outro grupo? The Boys. Mas o que eu gosto de citar desses três é porque durante o reality show, os meninos eles tinham que criar várias apresentações. Todas essas apresentações você encontra disponível no YouTube. E durante um determinado momento do reality show, nós tivemos 3 grupos unidos. Então eram 6 grupos separados em 2 units, né, 2 unidades, e esses 3 grupos fariam ainda uma outra subdivisão. Então basicamente nós tivemos os Stray Kids, o B2B
e o ATEEZ juntos formando um único grupo. Dentro dessa formação, eles ainda fariam mais uma subdivisão, que era os idols de rap dos 3 grupos formariam um grupo, os idols de dança dos 3 grupos formariam um grupo e os idols de vocal dos 3 grupos formariam outro grupo. E com isso nós tivemos apresentações absurdas. Essa unit se chamava Mayfly e eles fizeram apresentações absurdas. Uma das minhas favoritas até hoje é a apresentação da unit de vocal, que foi com o Singmin do Stray Kids, o Jongho do ATEEZ e o Okwang, eu não sei pronunciar o nome dele direito, vocês me perdoam, do BTOB. Eles fizeram uma apresentação de Love Poem e essa música até hoje virou uma das minhas favoritas por conta dessa apresentação, vocais extraordinários. E assim, coincidência ou não, os 3 grupos que o Stray Kids esteve presente ganharam as 3 rodadas. E fora isso, tiveram outras apresentações absurdas que o Stray Kids fez. Os outros grupos também fizeram apresentações incríveis, tá? Todos eles mandaram muito bem, mas é lógico que esse é um vídeo de apresentação do Stray Kids, então por isso que eu estou focando nessas apresentações em específico. Mas o Kingdom nos rendeu também uma música chamada Wolfgang, que é uma das minhas favoritas até hoje e ficou extremamente marcado por Sr. Bangchan sem camisa, quebrou uma nação. A gente não dava pronto pra isso, menino. Foi um choque cultural. E também ficou marcado por conta da apresentação que eles fizeram de uma mistura de God's Menu com Tutututu do Blackpink. Sabe a música do Blackpink, menino? Então, eles fizeram God's Dudududu. E pra deixar tudo ainda melhor, eles fizeram com a temática de Deadpool, que viria nos render uma das melhores interações ever! Porque simplesmente o Stray Kids é um grupo muito nerd. Vocês vão ver eles fazendo referências a animes, a filmes da Marvel, a super-heróis. Eles são nerdolas. E aí a gente sabe que o Bangchan, que é o líder do grupo, ele adora filmes da Marvel, ele adora heróis, essa coisa toda, mas ele tem um carinho especial por Deadpool e ele tem um carinho especial pelo Ryan Reynolds. E depois dessa apresentação, menino Ryan notou o Bangchan, mandou bebida pro Bangchan, já fez até videozinho de feliz aniversário pro Bangchan, entendeu? Ele foi divulgar o filme dele na Coreia, teve chamada de vídeo com o Bangchan. Então assim, a gente já considera que Bangchan, Ryan Reynolds e até mesmo o senhor Wolverine, como que é o nome do moço que faz o Wolverine? O senhor Hugh Jackman, que já curtiu uma foto minha, vocês acreditam, gente? Curiosidade aqui. Enfim, o senhor Hugh Jackman, os 3 ali, ó, mancomunado, virou amiguinhos, entendeu? And it's such an honor and a privilege to talk to you. This is kind of crazy. Yes, because I think you're amazing. I think all the Stray Kids are amazing. Yeah. Oh my gosh. Então, tudo isso gerou essa interação, então eu sou muito grata ao Kingdom por conta desses frutos que a gente acabou colhendo, apesar de todo o estresse. Se você quiser ver essas apresentações dos Stray Kids, eu super recomendo que vocês assistam, porque é uma melhor do que a outra. Eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais obcecado pelo grupo do que você já está. Eu sei que você já tá, meu anjo. Olha o tempo de vídeo que você tá me assistindo falar desses homens. Eu sei, eu já estive aí. Agora, lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar melhor como que algumas coisas no universo do K-pop, da Coreia de forma geral, elas impactam a gente e às vezes esse impacto deixa sua marca? Vocês vão reparar que durante o Kingdom, o Hyunjin, ele não faz parte do Kingdom. E isso porque ele estava em hiatus. E de novo, é um dos tópicos sensíveis que eu só vou falar porque é importante para que vocês, primeiro, entendam algumas coisas no K-pop e segundo, porque faz parte da história dos Stray Kids. Eventualmente você vai acabar descobrindo que isso aconteceu e vai gerar dúvida. No K-pop tem uma coisa que é quando algo é descoberto ou quando existe algum bafafá, alguma polêmica em torno do artista, ele é afastado e ele entra em hiatus para que seja investigado se ele realmente fez alguma merda ou não. E às vezes, gente, é só um boato de namoro, entendeu? O idol foi visto dando um beijo na boca de alguém, ou alguém fala que namorou o fulano durante tanto tempo. Qualquer coisica besta, o idol é afastado para que seja investigado. Muitos artistas perderam suas carreiras por conta desse tipo de coisa, por conta de boato de namoro, por conta de acusação de bullying na escola, por conta desse tipo de coisa. O idol acaba sendo retirado do grupo e às vezes depois que ele já saiu é comprovado que ele era inocente, para vocês entenderem a balbúrdia que é. E aí nessa época, o Hyunjin foi acusado de bullying escolar e ele foi afastado. E a gente teve
muita sorte de que o caso dele foi investigado com cautela e de que ele não teve a sua carreira prejudicada por conta disso, porque ele poderia ter. Não seria o primeiro idol a ter a carreira prejudicada para depois a gente descobrir que o que foi dito sobre ele era mentira. Nós temos vários casos, basta você pesquisar na internet que você vai ficar chocado. Mas aconteceu do Hyunjin não participar do Kingdom por conta desse afastamento. Foi um momento muito difícil pro fandom. Só que aí nós temos o retorno do Hyunjin depois com uma música que marcou muito o fandom, que foi o Mixtape, porque ele retorna e a gente tem aquele sentimento de alívio, de que tá tudo bem. Hyunjin é um dos idols mais queridos que a gente tem dentro do grupo. Todos os meninos do Stray Kids são extremamente queridos. Todos eles possuem uma personalidade muito única, muito própria. E o Hyunjin, ele toca a gente de formas inimagináveis porque ele é muito artista. Durante esse período que ele esteve afastado, ele escreveu uma música para Stace com base nas cartas que ele lia, nas mensagens que ele recebia. Então você percebe que, mesmo estando afastado do grupo na época, ele esteve presente o tempo inteiro, tanto na cabeça do grupo quanto na cabeça do fandom. É possível ver na apresentação do grupo mesmo que em vários momentos eles deixam um espacinho para poder representar, né, o artista, para olha, ele ainda existe, ele ainda está entre nós, ele não vai embora. Então tudo isso toca muito. O K-pop, ele é muito cruel em várias coisas e você vai perceber isso conforme você vai consumindo esse tipo de música, né, esse tipo de mercado. Você vai percebendo que ele é muito cruel em vários sentidos e esse é um deles. Então a gente é muito grato que ele pôde retornar pro grupo e que ficou tudo bem, mas sim, isso marca, deixa um peso, com certeza. Mas hoje, ai menino, eu vou te dizer, eu tenho certeza que você já deve estar apaixonado por ele nessa altura do campeonato, então eu nem preciso vender muito peixe. E agora vamos para a apresentação dos idols, né? A apresentação dos membros do grupo. E antes de tudo, eu quero te recomendar uma música chamada Fam. Por gentileza, escute Fam. Fam é uma música que faz uma mini apresentação dos membros e ela te ajuda a aprender a pronunciar o nome de cada um dos membros. Eu quero reforçar aqui que você pode pronunciar o nome deles da forma que for mais confortável para você, tá? Não existe uma obrigação de você saber falar a pronúncia 100% correta. Mas se você quiser saber como se pronuncia, Fam pode te ajudar. Bangchan é o líder do grupo, seu nome é Christopher Bang, ele é libriano, nasceu no dia 3 de outubro e eu vivo confundindo com o meu aniversário porque eu faço dia 2, no caso ele faz dia 3 de outubro de 1997 e por ser de 97 ele é chamado carinhosamente de velho pelo Sunmin, apesar de ser de velho? 97, ele tem apenas 5 anos de idade. Ele tem uma irmã que também é famosa, se chama Hannah Bang, e um irmão super low profile chamado Lucas. Compondo a Pat Racha, lembra que eu falei pra vocês mais cedo que eu apresentaria os bichinhos dos membros? Pois bem, a Pat Racha é como nós chamamos carinhosamente os bichinhos que cada membro tem, e ele tem uma cachorrinha que vive com a família dele na Austrália chamada Barry. O grupo tem os seus ursinhos de pelúcia, que são chamados de Skizu, e o animal do Cheney é um lobo chamado Wolf Chen. O perfil dele no Instagram é o nome dele ao contrário, porque ele é extremamente criativo. Bangchan costumava fazer uma live semanal todos os finais de semana para Stace no falecido aplicativo VLive. E quando o VLive acabou, ele se mudou para o YouTube. Mas por questões pessoais e por questões de agenda, ele não vem mais fazendo essas lives. E recentemente descobrimos que esse fim da live pode ser algo oficial e existe uma razão para isso. A agenda do idol vem ficando cada vez mais apertada e as lives elas estavam sempre tomando um rumo muito diferente do que a gente gostaria. Para evitar se envolver em polêmicas desnecessárias e para evitar ter as suas palavras sendo distorcidas, a empresa provavelmente acabou optando por não permitir mais que essas lives acontecessem. Se isso é de fato efetivo para todos sempre ou se é apenas durante um período, a gente não sabe. O fato é que os demais idols seguem fazendo lives normalmente. Como era um cantinho super seguro para Stace, a gente torce que um dia ele possa voltar a fazer essas lives pra gente. Uma outra curiosidade sobre Bangchan é que ele é um excelente nadador, já ganhou várias medalhas por sua competência na água, ele é conhecido por ser mais low profile nas redes sociais, sempre postando com uma menor frequência, mas quando ele resolve postar, ele deixa Stayville completamente doida. Ah, e é claro, ele já foi fã do Michel Teló. Não, eu não tô brincando. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego,
Como eu falei antes, ele é uma borboletinha social e é amigo de vários idols na indústria, como Jungkook do BTS e Lisa do Blackpink. E ele sempre reforça como é importante respeitar as pessoas e tratar todo mundo bem. Ah, e sim, ele tem o Ryan Reynolds como seu Big Brother. O grupo ama filmes da Marvel, já fizeram apresentações vestidos de Deadpool, seus trailers sempre se inspiram nos filmes de heróis e existe referência para todos os lados. Lino é escorpiano e nasceu no dia 25 de outubro de 1998. Seu nome é Lee Min-ho e ele é um dançarino profissional, além de ser idol e membro do Stray Kids. Ele escolheu seu nome de palco Lino porque já existem muitos artistas na Coreia com o nome de Lee Min-ho, então ele achou que Lino teria uma pronúncia diferente e divertida. Mas ele brinca dizendo que é Lino e não Lino, porque se ele colocasse no, seria como se ele estivesse dizendo não pra ele mesmo. Já Lino significa que ele sabe quem ele é e sabe como é o coração de Stace. Lino é pai de 3 gatinhos que compõem também a nossa pet Ratcha, Sunny, Dung, Dory. Ele é apaixonado por gatos e está sempre ajudando É nóis. instituições que resgatam e cuidam de gatinhos abandonados. Ele próprio é quase um gatinho, mas o bichinho que representa ele no esquizo é um coelho chamado Libit. Vocês acham ele extremamente parecido com esse coelho. E por algum motivo, o pobre do Libit é sempre colocado por Stace nos rolês mais insalubres. Lino é muito fiel a si mesmo e é sempre muito franco e direto com Stace. Ele também pode se mostrar mais quieto e reservado em algumas entrevistas, mas não se preocupe, ele não está triste nem nada do tipo. Ele é apenas como ele é, mas não se engane, ele é caótico também. Ele é o nosso butt hunter, vive batendo na bunda dos membros, e você vai ouvir dizer por aí que ele é casado com Han. Digamos apenas que Min-sang, o chip dele com Han, é o chip mais aclamado por todo mundo. E os próprios entram na brincadeira de que eles já são casados. A verdade é que ele e o Han são melhores amigos e é possível ver que eles se amam e se respeitam muito e se entendem muito bem. Eu diria que são almas gêmeas. Ele é filho único, tem medo de altura. Lino ainda não tem conta oficial no Instagram, mas ele posta na conta oficial do grupo e por lá você vai encontrar muitas fotos dos seus gatinhos, dos seus trabalhos, do seu olho e do Jureume. Prazer, Jureume. Esse personagem é parte do fandom e foi criado pelo Lino desde quando ele estava na escola. Ah, e se você tiver o bubble dele, se prepara, porque ele fala pra caramba. Ele manda sempre muita coisa e muito vídeo de gatinho também. Changbin. Changbin é o nosso leonino apaixonado por academia, nascido no dia 11 de agosto de 1900. Meu aniversário! 99. Só que eu sou bem mais velha que ele, tá? Sou de 95. Seu nome é So Changbin e o Leonino. bichinho que o representa no esquizo é o Dwayke. É uma mistura de porco com coelho cor-de-rosa. Ele tem uma irmã mais velha e é super amigo do Buyung do ATEEZ e do Yoonjun do TXT. Ele não chegou para ser idol com a intenção de ser rapper, mas sim por suas habilidades na dança. Porém, ele recebeu um feedback de um dos seus professores de canto de que ele deveria investir no rap porque seria muito bom nisso. E de fato, ele se provou excelente. Uma das performances fora do Stray Kids que eu mais amo é ele se apresentando no Masked Singer, cantando Tomorrow, a voz de milhões. Changbin é um excelente ouvinte e sempre vai dar os melhores conselhos sobre a vida. Ele é o nosso Samsung Boy. Antes mesmo de virar rostinho da marca, porque pra quem não sabe, hoje ele faz comerciais pra Samsung, ele já era defensor da marca. E ele também tem agora uma conta oficial no Instagram. Além disso, a sua missão de vida é dar um beijo no Hyunjin. E ele é o nosso representante quando o assunto são girl groups. Ele sabe todas as coreografias de grupos femininos que você pode imaginar e dança sempre com o maior respeito e empolgação. Han é o nosso pequeno Quokka, que aliás é o seu bichinho no esquizo. Han é um virginiano, aliás temos vários virginianos no grupo, e ele nasceu no dia 14 de setembro de 2000. Ele nasceu na Coreia, mas viveu uma parte da infância e adolescência dele na Malásia, até retornar para a Coreia para uma prova e aproveitar a oportunidade para tentar entrar em uma empresa e começar a sua carreira como idol. E deu super certo. Han é um dos melhores lyricistas que temos no fandom junto com o Changbin, e a gente brinca que se veio do Han a música, nós já devemos nos preparar para dor e sofrimento. Ele ama escrever histórias. E essa é uma das razões pelas quais
Ele ama escrever músicas, porque através das músicas ele pode escrever várias histórias e criar o universo que ele quiser. E ele faz tudo. Ele canta, dança, compõe, escreve, faz rap como ninguém. Ele é realmente a nossa chave mestra do grupo. Mas a memória às vezes deixa ele na mão. É comum encontrar vídeos dele usando colinha para lembrar da letra de uma música ou levando uma encarada amorosa do Lino ao errar uma parte da coreografia durante as apresentações. Mas fazer o quê? É parte do charme dele. Ele também já esteve no The Masked Singer e foi incrível. Em 2019, a JYP soltou uma nota informando que o Han estaria enfrentando algumas questões com a ansiedade relacionada a espaços lotados. E por isso é gente como a gente. A agenda dele sofreria algumas alterações. E desde então ele demonstrou estar melhor em vários momentos. Mas qualquer pessoa com ansiedade sabe e reconhece que é algo que, mesmo com tratamento correto, ainda faz parte recorrente das nossas vidas. Não sabemos ao certo como anda a saúde dele hoje nesse aspecto. E é importante respeitar a decisão dele de não compartilhar com Stace esses detalhes. Ele é um excelente profissional e sempre dá o seu máximo para entregar os melhores trabalhos para Stace, e devemos focar nisso e sermos gratos pelo seu trabalho duro. Han, assim como Lino, não possui uma conta individual no Instagram. Qualquer foto ou notícia sobre ele pode ser encontrada na conta oficial do grupo. Ele tranquilizou Stace, dizendo que está tudo bem, ele apenas não se sente pronto ainda para ter a sua própria conta por lá. Ele já teve uma experiência, digamos, surreal com a natureza. Ele vivia na Malásia e o pai dele costumava trabalhar fazendo algumas tours pela floresta da Malásia. Gente, eu esqueci de falar, mas aqui, ó, é a minha pedra, olho do tigre, que é o mesmo aniversário do mocinho que acabou de passar, que eu não peguei o nome. Ai, sorry. Dia, eles pegaram um bote e no curso do rio tinha um lugar que ele podia nadar, mas estava chovendo muito. E nessa parte do rio, que normalmente era rasa, estava bem cheia, estava tipo batendo no pescoço dele. Ele disse que começou a ser puxado pela água, então ele se segurou numa pedra, preocupado em como ele sairia dali. Quando ele olhou para trás, ele só viu o rabo de um crocodilo. Mas um dos caras que trabalhava com o pai dele viu ele naquela situação e conseguiu tirar ele de lá. Então é graças a esse cara que hoje o Han está entre nós e não acabou levando uma mordida de crocodilo. Ele tem um irmão mais velho e, para compor a Pet Ratcha, ele tem um cachorrinho muito fofo chamado Pama. Felix. Felix é o nosso Sunshine. Felix também é virginiano, nasceu no dia 15 de setembro de 2000. Seu bichinho no esquizo é o Bokari, que é um pintinho bem fofinho, e seu nome de nascimento é Lee Felix, mas o seu nome coreano é Lee Yong-bok Felix. Felix nasceu na Austrália e é o responsável por metade do fandom. Sério, muita gente chega no Stray Kids procurando saber quem é o cara da voz grossa. Imagina o choque quando Baby Stays descobrem que o cara da voz grossa é uma das pessoas mais fofas que eles poderão conhecer em toda a sua vida. Todos que conhecem o Felix pessoalmente elogiam sua eloquência nas conversas. Hoje é possível encontrar alguns vídeos de pessoas brincando com a forma como ele fala inglês, mas a verdade é que ele é muito honesto com seus pensamentos e hoje a língua coreana é a sua língua principal. Ele mesmo já compartilhou com Stace que percebe que está meio que perdendo um pouco da sua fluência no inglês devido ao pouco uso da língua. Felix tem 2 irmãs. Se você vê ele fazendo saltos giratórios, pulo pra lá, chutes no ar, não se espante. Ele fazia taekwondo e já ganhou várias medalhas por isso. Mas em 2022, ele foi diagnosticado com hérnia de disco e por conta disso precisou limitar as suas estrapolias no palco. Ele fez um tratamento intenso e hoje ele já está bem melhor. Ele é o massagista oficial do grupo e é sempre possível ver ele distribuindo massagens nos membros durante os intervalos dos shows. Felix tem trabalhado em 2023 com marcas como a Bulgari e Louis Vuitton. E recentemente ele foi anunciado como embaixador da Louis Vuitton e ele é extremamente aclamado no mundo da moda, junto com o nosso próprio membro, Hyunjin. Hyunjin é, junto com o Felix, o nosso modelete. Ele nasceu em 20 de março de 2000 e é um pisciano nato. É o artista do grupo, apaixonado por livros, poesias, pinturas, museus. Ele inclusive pinta super bem e vive encantando o fandom com suas obras de arte. Seu bichinho no esquizo é o Jinirete e é um furão. Recentemente, em 2023, ele virou embaixador da Versace e antes do anúncio oficial, ele esteve em um evento da marca ao lado de personalidades famosas como Dua Lipa e Troye Sivan. Aliás, esse evento rendeu um dos momentos mais doidos do fandom, que foi quando Troye ficou tão encantado com a beleza do Hyunjin que decidiu tentar a sorte publicamente. E conseguiu realizar o sonho dele, porque este ano nós tivemos uma colaboração de música acontecendo entre o Hyunjin e o Troye, e você já pode escutar a música nas suas plataformas digitais. Compondo a
Pet Racha, ele tem um doguinho chamado Kami, que adora ignorar o Hyunjin sempre que possível, pois é uma pequena diva. Hyunjin já foi quase parar em uma seita, e essa é uma das histórias mais doidas do fandom. Ele foi abordado por uma pessoa na rua que sabia muito sobre ele e ofereceu orar por ele. Ele aceitou, seguiu essa pessoa até uma casa. Detalhe, ele foi de ônibus por 30 minutos. E chegando lá, ele viu várias pessoas ajoelhadas diante de uma... Menino, você não... Sua mãe nunca te falou pra não entrar em carro de estranho, não? Hã? Rapaz! Figura, e ele achou aquilo muito estranho. Então ele foi levado para uma sala onde foi orientado a dar seu dinheiro a Deus. Ele deu uma quantia, mas saiu vazado de lá na primeira oportunidade. Ele é a nossa drama queen e o sonho do Lino é assar ele na air fryer por 20 minutos a 180 graus. Yang Jong-in, ou IN, como é o seu nome de palco, é o nosso aquariano nascido em 8 de fevereiro de 2001. Ele é o nosso Maknae. Cara, ele tem idade, ele nasceu no mesmo dia que a minha mãe. Ele tem a idade da minha mãe. Nasceu no mesmo dia que a minha mãe. Duas pessoas, já coincidência? Acho que não. E é graças a ele que nós temos uma das músicas mais icônicas que esse mundo já ouviu, chamada Maknae On Top. Ele nasceu em Busan e quando criança ele pensava em ser padre, porque de acordo com ele adorava ler a Bíblia. Assim como Hyunjin YN também quase foi parar numa seita. A abordagem aconteceu de forma semelhante, mas no caso do YN, quando ele chegou no local, ele achou tudo muito estranho. Só que pra piorar, ele viu um papel com o nome dele e achou aquilo muito bizarro. O cara falou pra ele que se ele queimasse aquele papel, ele teria todos os sonhos dele realizados. Mano, onde eles estão andando pra conhecer esse tipo de gente? E ele quis sair dali imediatamente, só que o cara ficou barrando ele, pedindo para que ele pelo menos queimasse o papel. E ele queimou e saiu vazado. Seu bichinho no esquizu é o Fox NY e é uma raposinha. Junto com o Hyunjin, ele já apareceu numa websérie chamada A-Team. E essa websérie está disponível aqui no YouTube. Ele faz uma pontinha no finalzinho da segunda temporada, se não me engano, lá no episódio 16. E você pensa que, querendo ser padre tão novinho, ele deve ter sido uma criança calminha e estudiosa, mas ele já contou uma vez que ele não era a criança mais calminha. Ó a cara da benção. Ó. Do mundo. Se fosse aqui no Brasil, ia se chamar Gabriel. Mas ele perguntou pro pai dele como ele tinha nascido, e o pai dele disse que tinha encontrado ele debaixo de uma ponte. Ele tinha apenas 7 anos, mas ficou tão chocado com a resposta que fugiu de casa para encontrar os seus verdadeiros pais. Mas ele acabou sendo resgatado pelo verdadeiro pai dele. Ele tem 2 irmãos, e no grupo ele é o rei, protegido por todos. Seu apelido é Baby Bright, ele mesmo deu esse apelido para ele anos atrás, mas hoje o bebê não é mais bebê e isso tem enlouquecido o fandom. Ele escolheu o seu nome de palco IN, porque, de acordo com ele, isso significa que ele está convidando todos os fãs para virem até ele. Seungmin, ou Kim Seungmin, é o nosso terceiro virginiano nascido no dia 22 de setembro de 2000. Muita gente que chega no fandom acha que ele é super sério, misterioso, mas logo percebe que caiu num baita golpe. O bichinho que o representa no esquizu é o Puppam. E sim, ele parece um labradorzinho. Ele está sempre discretamente aprontando alguma coisa, o que sempre nos rende momentos icônicos. Mas é fato que ele é extremamente profissional e leva o seu trabalho como vocalista do grupo super a sério, sempre estudando e improvisando seu canto. Ele tem uma irmã mais velha e na 4ª série ele chegou a viver em Los Angeles por um curto período. Existe uma história de que um helicóptero teria caído no apartamento dele anos atrás. E de fato houve um acidente de helicóptero na Coreia, onde o helicóptero colidiu com um prédio e o piloto e o copiloto, se não me engano, faleceram. Mas se era de fato o apartamento do Seungmin, nunca saberemos. A notícia teria sido contada por um amigo dele, mas nunca tivemos fatos dessa história, se era de fato o apartamento dele ou se era apenas no mesmo condomínio, enfim. Quando ele era pequeno, um de seus sonhos era ser um jogador de beisebol. Em 2023, ele teve a oportunidade de jogar a primeira bola em um jogo profissional de beisebol na Coreia, junto com seu time favorito. Infelizmente, devido ao clima, o jogo foi cancelado, mas mesmo assim o evento nos rendeu momentos extremamente fofos que você pode assistir no YouTube do grupo. Ele não tem nenhum pet, mas acabou com o nosso coração lançando uma música chamada Hold On. Se você tem um cachorrinho ou já perdeu um cachorrinho na sua vida, muito cuidado ao ouvir essa música. O Seungmin também já participou do Masked Singer e foi simplesmente uma apresentação icônica e incrível. Contas oficiais do grupo. O que você precisa seguir? Infelizmente, não existe
Existe ainda, talvez a gente tenha isso em algum momento, um aplicativo onde você pode entrar e ter absolutamente todas as informações do grupo. Então meio que você tem que seguir tudo que eles têm. Eles possuem 2 contas para cada tipo de aplicativo, porque existe uma diferença do mercado coreano para o mercado japonês. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre essa diferença. Então basicamente eles precisam ter uma conta de Instagram para o mercado coreano, uma conta de Instagram para o mercado japonês, uma conta de Twitter para o mercado coreano, uma conta de Twitter para o mercado japonês, é sempre separadinho. Então eles têm tudo. Eles têm Instagram, eles têm Twitter, eles têm TikTok, YouTube, sempre com as contas divididas. Se você jogar Stray Kids, você vai encontrar as contas verificadas, tanto da versão japonesa quanto da versão coreana, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo também, vai aparecer aqui na tela para vocês também. E agora, esse ano, os meninos lançaram os seus perfis individuais no Instagram. Então você já pode seguir eles por lá, com exceção do Lino e com exceção do Han. O Han não criou uma conta oficial para ele ainda no Instagram individual, porque ele não se sente pronto para isso. Ele pediu para que vocês aguardem o momento dele fazer isso. E o Lino, eu acho que ele tinha um plano em mente. Ele queria a conta do grupo para ele. Ele falou: já tem gente demais seguindo essa conta aqui, eu vou fazer uma minha pra quê? Não, mas eu tô brincando. Mas eu acredito que muito dessas contas foram criadas também para que eles pudessem fazer as parcerias, porque nós temos cada membro fechando parceria com marcas de luxo agora. Então nós temos o Hyunjin sendo embaixador global da Versace, o Felix trabalhando como House Ambassador da Louis Vuitton. Então nós sabemos que existem marcas rondando os meninos e para isso é importante que eles tenham as suas contas individuais. Todas as contas ficarão disponíveis para vocês aqui embaixo, mas também estão aparecendo aqui na tela para vocês. Então sigam todas as contas para que você fique bem informado. Lives, eles fazem live oficialmente aqui no YouTube na conta coreana deles, então é só jogar Stray Kids, vocês vão achar a conta deles aqui. E eles estão fazendo algumas lives também no Instagram individual deles, e às vezes eles fazem algumas lives no TikTok. Lembrando que no TikTok eles não possuem contas individuais, é somente a conta de grupo mesmo. Às vezes eles estão lá fazendo algumas lives. Outra forma de você se manter informado sobre o que está acontecendo com o grupo é você ter o Bubble. Bubble nada mais é do que um aplicativo pago, onde você instala no seu celular e você compra tickets. Cada ticket te dá acesso a um membro. São 8 tickets no total, mas você pode escolher se você quer comprar os 8 ou se você quer comprar um ticket só, 2 tickets. Cada ticket custa em média $3,99, o que dá pra gente hoje em torno de R$18,99. E basicamente o Bubble, ele é uma forma de você também se comunicar com o artista, mas ele não é pra isso 100%. No Bubble é um chat, eles mandam mensagens pra você falando: ah, tomei café da manhã, fui pra academia, fiz isso, fiz aquilo, manda foto, manda áudio, manda vídeo, manda o que eles quiserem mandar pra você. E é só realmente pra quem tem essa salinha ali. Você pode responder, só que é importante você ter em mente que eles não vão ver a sua mensagem exclusiva. Porque imagina se eles tivessem que ver cada mensagem individual que Stay manda. Eles ficariam vivendo só pra poder acessar o Bubble. Então é basicamente como se você entrasse numa live de uma pessoa muito famosa e ela tá falando com você, mas ela tá vendo um monte de gente falando com ela ao mesmo tempo. É tipo isso. Você pode baixar o aplicativo do seu celular, chama Bubble JYP. Dentro do Bubble, você vai ver uma abinha chamada Comunidade, e ali vai te pedir um tal de Yes24, que muita gente fica confusa. Essa comunidade, ela é única e exclusiva para quem tem o membership. O membership, ele só abre uma vez ao ano para você poder se inscrever. E pra gente que mora internacional, né, pra gente que mora no Brasil ou fora da Coreia, não tem muito benefício o membership não, tá? E é bem caro. A galera pagou ano passado em torno de R$800 só de taxa, frete e imposto. Mas basicamente, se você tem um membership, você acessa a comunidade do grupo, você pode postar fotinhas para que eles possam ver, você tem acesso ao Bubble, que tem todos os membros dentro do Bubble. Então tem algumas coisinhas que quem tem um membership acaba gostando, além de você receber um kit personalizado para você, né, pra pôr na sua estante, pra ficar assim na sua estante. Então é basicamente isso que é o Bubble e é isso que é a comunidade. Mas para dezembro desse ano, novembro, dezembro, a gente já deve ver eles vendendo o membership de 2024. Meu Deus,
esse ano já tá acabando, gente. Cadê o meu ano? Agora vamos falar do tópico sensível que sempre gera surra de fake news nas redes sociais: alistamento militar e fim de contrato. Como vocês podem imaginar, eu acho que não precisa ser, né, nenhum gênio para saber, quando você começa num grupo, né, com uma empresa, você assina um contrato. E esse contrato, óbvio, tem data de validade. Normalmente são, acho que em torno de 7 anos, que é o contrato padrão que os artistas assinam com a empresa para poder trabalhar com aquela respectiva empresa. Uma coisa do K-pop que é muito temida é o tal do disband, que é o grupo se desfazer tal qual One Direction. Muito feridas. Mas existe muito essa preocupação voltada ao final do contrato. Acabou o contrato, vai ter disband. Não, meus amores, não necessariamente, tá? O contrato pode ser assinado novamente, pode ser refeito, pode ser estendido para mais X anos. O grupo pode simplesmente acabar o seu contrato com aquela empresa. Não quero mais trabalhar com essa empresa, mas eu vou trabalhar por conta, eu vou trabalhar com outra empresa, eu vou ter minha própria gravadora. Enfim, uma coisa que eu fico muito tranquila relacionada ao Stray Kids é esse papo de disband, porque sempre que os meninos podem, eles reforçam a mesma coisa. A gente quer fazer isso por muitos e muitos anos das nossas vidas. Então, não tenham medo de disband. Outro tópico sensível no K-pop, e aqui pra quem é novo no K-pop, isso é um tópico que vai pegar você, porque me pegou quando eu tô passando por isso, tá? Graças a Deus esse ano acaba essa tortura, mas foram 2 anos de tortura. Descobri isso, eu fiquei, gente, como assim? Na Coreia, o alistamento militar, ele é obrigatório, independente de quem você seja. Se você é homem, no caso, né? Mulher escapa dessa. Mas, se você é homem, independente da sua profissão, independente do quão famoso você é, independente, tu tem que se alistar. BTS tá aí, ó, um dos maiores grupos de K-pop que a gente sabe, que a gente tem noção. Não fala sobre isso, não toca na ferida. Então, tudo carequinha indo se alistar. Toquei em feridas de novo. Ih, gente, tô tocando em feridas hoje, né? E, eventualmente, o Stray Kids vai ter que se alistar, né? Isso vai acontecer em algum momento. Até lá, ainda teremos muito conteúdo, ainda teremos muita coisa, mas, de novo, alistamento militar não significa fim de membro, tá? Não significa fim de banda, fim de grupo. Ih, tô toda confusa. Não significa fim de grupo. Não, tá? Graças a Deus já passei por isso. Falta só mais alguns meses, mas dói, viu? A dor é real. Significa apenas que eles terão que fazer um remanejamento ali, porque eles vai aí ficou, aí vai outro, aí volta, aí vai outro, aí, nem pra ir todo mundo de uma vez. Ô Coreia, me facilita, né? Não facilita a minha vida, enfim. Então a gente tem essa treta do alistamento militar e 2 Stray Kids, 2 membros provavelmente não irão se alistar, na verdade eles não irão se alistar, que é o Bangchan e o Felix. O Bangchan e o Felix, eles tinham cidadania coreana, porque ambos, né, têm família e tal, nasceu na Coreia e tal, mas eles abriram mão dessa cidadania, então eles são cidadãos australianos, eles são estrangeiros, e por serem estrangeiros, eles não são obrigados a se alistarem para servir ali no militar, no alistamento militar. E isso acontece por quê? Porque ainda existe tensão de guerra entre as duas Coreias, tá? A República da Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão tretada, e a gente não sabe se a qualquer momento pode estourar um bagulho, e eles têm que estar preparados. Então todo mundo tem que se alistar, mas isso não significa fim de grupo, tá? Se você escutar alguém falando isso, você fala, para de falar besteirinha na internet, meu querido. Uma coisa que você precisa entender é que no K-pop, de forma geral, mas principalmente no mundo de Stayville, que é a nossa grande vila Stay, uma coisa não falta, e essa coisa é conteúdo. O ano inteiro, todos os dias, você vai ter conteúdo dos Stray Kids, seja uma foto, uma fofoca, uma postagem no Bubble, um tapa na bunda aleatório que alguém deu. Gente, vocês vão descobrir que no Stray Kids tapa na bunda é algo muito normal, e uma tentativa de beijar bocas um do outro também é algo muito normal. A gente fala sobre isso em outro momento, tá? Não quero também sobrecarregar vocês. Mas uma coisa que não falta é conteúdo. E os Stray Kids tem vários quadros aqui no YouTube mesmo. Se você seguir o perfil deles aqui, você vai encontrar SKZ Family, SKZ Code, SKZ Log, Ratcha Log, Two Kids Room. Cada quadro traz uma coisinha nova pra vocês. Então, se você gosta de dar risada, se você gosta de ficar por dentro, saiba que tem muito conteúdo te esperando aqui no YouTube. Além disso, uma coisa que nunca acaba é música. Os Stray Kids
ama fazer música. Eles amam, eles são obcecados. Eles têm um acervo de música que eles vão soltar nos próximos 30 anos, enquanto isso eles estão produzindo para soltar daqui 60. A gente tem muita música. E por ter muita música, nós temos as músicas oficiais que vão parar nos álbuns e você consegue ouvir no Spotify, por exemplo. Mas também tem muita música que seja cover, solos, músicas que eles fazem em duplinha, ou músicas de unit. Enfim, tem muita música que eles não lançam aqui imediatamente. Eles lançam primeiro aqui no YouTube. Então tem 2 quadros aqui no YouTube, por exemplo, que se chamam o SKZ Record e o SKZ Player, que é onde eles lançam esses trabalhos que eles estão fazendo de forma esporádica. Um é com visual, então quando lança o SKZ Player, a gente tem sempre um videoclipe. Por exemplo, a música de aniversário que eles fizeram pro Fandom's Day, The Party's Not Over, foi lançada como SKZ Player. Mas nós tivemos também recentemente algumas músicas do Seungmin, do Hyunjin, lançadas. Quem mais lançou? Acho que o Han lançou, que foram lançadas no SKZ Record, que é somente o áudio. Então você pode acompanhar essas músicas aqui também. Nós já tivemos tanta música lançada no SKZ Player e no SKZ Record que no ano passado nós tivemos um álbum chamado SKZ Replay, que foi lançado, e este álbum tem todo o compilado de músicas que eles já tinham lançado aqui, mais músicas solos, que agora além de tudo eles começaram a lançar músicas solos também. Então, menino, é assim, não vai faltar música, tá? E não vai faltar música e não vai faltar gêneros de música, porque eles gostam de experimentar todos os gêneros. Eles estão entrando na casa do rock agora. Eles tiveram o álbum Five Star lançado, que traz uma pegada um pouco mais puxada pro rock também. Eles fizeram uma baita de uma apresentação no Lollapalooza, que inclusive deu início a um novo quadro aqui no YouTube chamado Docu Series, onde você já pode assistir como foi a preparação deles para se apresentar no Lollapalooza Paris, que foi um dos shows mais incríveis que eles já fizeram. E recentemente eles lançaram uma música para o álbum japonês que vai ser lançado para um Extended Play, né, um EP, que são algumas músicas para o mercado japonês, que é Social Path. Eles fizeram parceria com a Lisa, que é uma cantora japonesa extremamente grande no Japão, que faz músicas mais voltadas para o rock e faz muita música para abertura de anime, por exemplo. E eles lançaram Social Path, que é uma música fantástica. Então assim, gente, Stray Kids, não brinca em serviço. Você vai ter música sendo lançada várias vezes ao ano, você não vai ter descanso. Além disso, no mundo do K-pop existem vários quadros que são independentes do grupo, né? Studio Shun é um perfil que tem aqui no YouTube, por exemplo, que lança vídeos de dança de idol ou do grupo inteiro. Aí tem programas de pesca, que do nada pega um dos meninos, bota lá pra pescar junto. Então assim, gente, de novo, conteúdos, temos muito conteúdo. E eu tenho certeza que você quer saber quantos álbuns lançados o Stray Kids tem. E aí eu preciso explicar pra você o seguinte: no K-pop, no mercado musical, na verdade, existe uma certa variação. Nós temos Extended Play, nós temos single, nós temos mini álbum, full álbum. Cada um desses álbuns representa uma quantidade de músicas, tem alguns requisitos, enfim. Stray Kids tem muito álbum. Aqui atrás de mim você já consegue ver alguns, que é o In Life, aqui o Ordinary, Christmas Evil, Five Star, No Easy, Maxident, são vários álbuns. Eu vou tentar deixar aparecendo aqui na tela a lista desses álbuns para vocês, mas vocês precisam saber o seguinte: existe uma diferença, como eu já falei antes aqui no vídeo para vocês, entre o mercado coreano e o mercado japonês. O mercado japonês de música, ele é muito exclusivo e ele é muito fechado. Vocês vão ver que sempre que pode, os meninos quase não se apresenta música que foi feita para o mercado japonês nos shows. Então, normalmente a gente tem a versão coreana das músicas para que eles possam apresentar. De novo, eu explico isso quando eu for fazer um vídeo sobre o mercado, a diferença dos mercados. E isso faz com que, muitas das vezes, eles lancem uma música em coreano e eles precisem lançar a mesma música, mas dessa vez na versão em japonês. E o mesmo pode acontecer. Em Five Star, por exemplo, que é esse álbum que está aparecendo aqui atrás, nós temos a versão de The Sound na versão coreana. Só que The Sound foi uma música feita para o mercado japonês. Então ela é originalmente em japonês e depois eles adaptam ela para cantar ela em coreano.
Vocês vão perceber isso com muita frequência, e isso acontece muito por conta dessas diferenças de mercados e a forma deles se comunicarem. Já esclarecendo pra vocês por que isso acontece. Basicamente, nós temos essa sequência de álbum. Começamos com o Mixtape, que traz os primeiros trabalhos do Stray Kids. É um EP com 7 músicas, basicamente as músicas foram lançadas durante o reality show. Seguimos com I Am Not, que é oficialmente o álbum de debut do grupo, e também é um EP com 7 músicas e abre a série I Am, que é seguida pelo EP I Am Who e pelo EP I Am You, também com 7 músicas cada um deles. E aí nós vamos pra era Cle, com Cle 1, Miro, que é também um EP com 7 músicas, e aqui foi a primeira grande virada no estilo musical do grupo, que tivemos o lançamento de Miro, onde foi um momento super importante na carreira deles. Seguindo então, temos Cle 2, Yellowwood, que traz 7 músicas, sendo destas 4 mixtapes lançadas e reunidas neste álbum, e Cle Levanter, também com 7 músicas. O grupo também relançou várias de suas músicas em 2 álbuns digitais, SKZ 2020 e SKZ 2021. Esses álbuns, eles regravaram músicas que antes tinham sido gravadas quando eles eram 9 membros, e agora eles regravaram com 8 membros. O primeiro full álbum do grupo, que é aquele álbum bem completo, veio com Go Live e veio com 14 músicas. É preciso reforçar que entre um álbum e outro, é super comum nascer uma mixtape, mas eu não vou citar as mixtapes de forma individual aqui, porque eventualmente elas acabam achando seu caminho até algum álbum. E é com Go Live que nasce God's Menu. Depois nós tivemos In Life, que é um repackaged álbum, ou seja, ele é o relançamento de um álbum que já existia, no caso o Go Live, com um acréscimo de mais algumas músicas. No In Life ele vem com mais 8 músicas. É importante informar que nos álbuns é possível encontrar algumas músicas que são cantadas por units, ou seja, cantadas pelo True Racha, pela Dance Racha, pelo Vocal Racha, ou até mesmo uma organização nova entre os membros. All In foi o primeiro EP japonês do Stray Kids, trouxe 7 músicas, entre elas adaptações de músicas coreanas para a versão japonesa, como por exemplo God's Menu na versão japonesa. Para quem é novo no K-pop, uma rápida explicação: o mercado de música japonês é muito importante para os artistas, tão importante quanto o mercado americano. Então eles investem pesado em fazer nome e ganhar espaço no Japão. Por isso, vários lançamentos possuem relançamentos de suas músicas em japonês. E o mesmo eventualmente acontece, só que ao contrário. Às vezes a música é lançada primeiro no Japão e depois ela é refeita na versão coreana também. Existem também outros motivos para isso, uma vez que o mercado japonês é um pouco mais fechado internacionalmente. Você não consegue, por exemplo, colocar músicas da versão japonesa para tocar nos stories do seu Instagram, por exemplo. Mas esse é papo para outro vídeo. Seguindo, Norise nasceu para dar mais um passo na consolidação da identidade do Stray Kids e foi o segundo full álbum do grupo, também com 14 músicas. Depois nós tivemos Christmas Evil, que é um álbum single, veio com 4 músicas, sendo 3 novas na temática natalina e uma nova versão de uma música já existente, dessa vez em inglês, que foi Domino. Circus é o segundo EP lançado no mercado japonês, trouxe 3 músicas novas, 3 regravações com a troca de idioma. Maxdent é um EP com 8 músicas, sendo a 8ª uma música japonesa agora na versão coreana, que no caso é Circus. Depois nós tivemos Ordinary e tivemos o famoso SKZ Replay. O SKZ Replay, ele é uma coletânea das músicas já lançadas pelos meninos através do SKZ Record e do SKZ Player, mas também trouxe novas músicas com o solo dos integrantes. The Sound foi o álbum de debut no mercado japonês e isso confunde muita gente, porque como nós vimos, eles já tinham lançado muitas músicas por lá, mas é que tem toda uma diferença entre single, EP, mixtape e o famoso full álbum, que é o álbum completo, o álbum de estúdio. The Sound foi então o primeiro full álbum japonês com 10 músicas, sendo essas 6 músicas novas. Tivemos Scars, que vocês já conheciam na época, porque já tinha sido lançada, 3 regravações que mudam o idioma, e se a gente somar a versão instrumental de The Sound, nós teríamos 11 músicas no total. Aliás, Scars também tem o seu próprio single, que contém Scars e mais 2 músicas, Thunders na versão japonesa e Call. Também tem My Pace na versão japonesa em uma edição limitada. Five Star foi o terceiro full álbum do Stray Kids, trouxe 12 músicas, sendo dessas 12, 10 novas e uma regravação com troca de idioma e a inclusão da mixtape Time Out, que eles já tinham lançado pouco tempo antes. Ainda esse ano também tivemos o lançamento de um EP japonês em setembro, com a title do álbum sendo um
feat do Stray Kids com a cantora japonesa Lisa, que é super famosa no mercado japonês, principalmente pelos amantes de anime, sendo ela a voz da música de abertura de Demon Slayer. Também tivemos uma música especial lançada pro aniversário de Stays, The Party's Not Over, que você pode ouvir aqui no YouTube, entre outros relançamentos que eles já fizeram pro SKZ Player e pro SKZ Record. E no momento de gravação desse vídeo, nós estamos em era de comeback, com o Stray Kids lançando o novo álbum deles, chamado Rockstar, que vai ser um mini álbum, e teremos várias músicas icônicas e incríveis entrando aí na discografia do Stray Kids. É muito álbum, e pro resto de 2023 e 2024 nós ainda temos provavelmente o lançamento de mais um álbum esse ano, e nós temos a turnê acontecendo. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, por enquanto essa turnê ela é apenas pra Ásia, mas não vai me surpreender se em breve eles anunciarem uma turnê mundial. É o que a gente espera. Eles vieram pro Brasil, não vieram? Eu acho que sim. No Allianz, né? Que aconteça nos próximos meses. Como eu falei pra vocês, é sempre muito conteúdo. Final de ano é uma época de premiações, então logo você vai começar a ver uma movimentação para começar votações. Dentro dos fandoms existem muitas votações para poder presentear os artistas com prêmio X, prêmio Y. Posso explicar isso em um outro vídeo para vocês. Além disso, também nós temos as seasons, né? Tipo, nós temos o período de Natal, que normalmente costuma sair alguma coisinha, uma música, um vídeo, alguma coisa diferenciada. Então é o que eu falei pra vocês antes, você vai sempre ter bastante conteúdo, e pra você saber do que tá acontecendo, é muito importante que você siga todos os perfis dos meninos, mas também que você siga algumas fanbases para que você possa saber o que tá rolando, porque, como eu falei, não tem um site específico onde a gente pode ver tudo isso. Então é muito importante seguir pessoas que falem sobre, se você quiser se manter informado. O meu perfil, eu tô sempre tentando informar vocês, então se vocês quiserem me seguir lá no TikTok, eu ficarei muito grata. Eu sempre posto vídeos diários para vocês, não apenas dos Stray Kids, mas de vários assuntos, incluindo outros grupos também. Esse vídeo, até que eu acho que não ficou tão longo quanto eu esperava, ou talvez tenha ficado. Eu não sei como que a gente vai terminar isso daqui, mas eu espero que ele tenha ficado bem informativo pra vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando nos comentários aqui, que lógico, a gente pode fazer uma parte 2 sem problemas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha nele, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita pra deixar o joinha no meu também, tá? Tchau! Tchau!